Olá, tudo bem contigo? Eu sou o professor Leandro Nascimento. Estamos aqui hoje para falar sobre férias. Isso mesmo, cálculo das férias remuneradas. Se você já trabalhou ou trabalha com a CLT, certamente você já recebeu uma bolada na sua conta salarial, na sua conta corrente, e não soube muito bem administrar essa situação. Então, se você quer entender melhor sobre esse assunto, venha conosco nessa aula. Ela foi feita para você. Então a Bianca já faz a primeira pergunta, ela quer que nós a ajudemos a calcular as suas férias. Claro que nós vamos ajudar. E a situação da Bianca pode ser a situação de diversos alunos aqui da nossa rede. Então ela recebeu uma grana extra na sua conta, ficou perdida, né, com o volume e quer saber se ela pode investir tudo no enxoval do bebê. E aqui, muita calma, Bianca, e você também que está nos assistindo. Se você recebeu um dinheiro desse com relação às suas férias, entenda aí conosco como que ela funciona. Você tem aqui o salário do mês, a antecipação do próximo salário e também um terço do seu salário, que é o adicional de férias. Então vamos à situação da Bianca. Ela recebe R$ 1.200 e aí nós vamos fazer todo o cálculo, né, de como chegar nesse um terço, nesse adicional de férias e também quanto que ela teve depositado em sua conta. Então ela recebeu 1.200 referente ao salário do mês, 1.200 antecipado, né, que é o do mês subsequente, e também um terço de 1.200. É claro que essa pode ser uma dúvida não só da Bianca, mas também sua, como calcular esse um terço de 1.200. Então aqui, ó, você vai multiplicar um terço por 1.200 e multiplicar um terço por 1.200 significa que você vai multiplicar o 1 pelo 1.200, depois o 3 por 1, né? Porque na verdade quando não tem denominador você sabe que vale 1. Então aqui ficará 1.200 dividido por 3. Vamos fazer essa conta separadamente. E aqui será 1.200 dividido por 3. Primeiro eu vou ver quantas vezes o 3 cabe dentro do 12. São 4 vezes. E aí dá resto zero. Como sobraram dois zeros ali ainda, no 1.200, eu vou colocar aqui. Então esse resultado deu R$ 400. Então a Bianca terá um adicional de férias de um terço. Um terço de 1.200 será R$ 400. Então está aqui R$ 400. Quanto será que ela recebeu? Quanto será que ela recebeu na sua conta? Então você vai ter que somar 1.200 com mais 1.200 vai dar 2.400. 2.400 com mais 400 vai resultar então em R$ 2.800. Então ela recebeu esse volume de dinheiro em sua conta e ficou sem saber se ela poderia gastar tudo no seu enxoval. Então aqui a nossa dica para a Bianca é que o adicional de férias é apenas esse valor de R$ 400. Se ela gastar o dinheiro do mês que vem, aqui você tem que ter cuidado para não gastar um dinheiro que está comprometido e aí você entrar no cheque especial ou ficar no negativo aí no banco. Muito bem, então agora a Bianca, o que ela vai fazer? Ela vai chamar o Jorge, né, para poder também ajudar nessa situação. Então ela quer que o Jorge explane quanto ele ganha aí. E aí ele falou que ganha R$ 1.500. E nós vamos fazer agora a conta para o Jorge. Então, se você entendeu o que nós fizemos para a Bianca, eu peço que você pegue aí o seu caderno, o seu lápis, a sua borracha e vamos juntos calcular a situação do Jorge. Então, o Jorge ganha 1.500, terá 1.500 antecipado e temos que calcular quanto é um terço de 1.500. Claro que o Jorge também vai perguntar quanto é esse um terço de 1.500. Um terço de 1.500 vai ser o quê? 1 vezes 1.500 dividido por 3. Então aqui será
1.500 dividido por 3, vou fazer essa continha ali do lado. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 15? Ele cabe 5 vezes e dá resto 0. Repara que também sobraram 2 zeros ali. Claro que eu não estou contemplando o que tem depois da vírgula, tá? Aqueles zeros depois da vírgula não fazem sentido, a gente colocou apenas por ser uma moeda, né? O real. Então aqui vai dar 500 e esse foi o resultado de 1/3 do Jorge aí. Claro, nós vamos somar 1.500 mais 1.500 e mais os 500 que são referentes ao adicional de férias. Então teremos 1.500 com mais 1.500, 3.000. 3.000 mais 500, 3.500 como resultado na conta do Jorge. E aí ele também precisa ter cuidado para não gastar o que já está comprometido do mês que vem. E claro que o Jorge também, o que ele fez? Ele, para tentar, né, nessa disputa sadia que tem em sala de aula, ele vai pegar uma colega, né, uma amiga da Bianca para poder também explanar o seu salário e aí ajudar a turma a interpretar como é esse cálculo das férias. E a Bianca fala para ele não levar para o coração, né, porque ela apenas chamou porque gosta de implicar com ele. E aí ele coloca, né, a necessidade de mais um exemplo real, que é analisar o caso de Dona Maria. Claro que a Dona Maria não vai ficar feliz com essa situação, mas ela também vai se comprometer em ajudar a turma aí. Claro, Maria, você vai ajudar os colegas com mais um exemplo real. Então, a Dona Maria recebe R$ 1.800. Então, faremos 1.800 mais 1.800 mais 1/3 de 1.800. Então, de novo, a pergunta será quanto é, para calcular esse 1/3 de 1.800, 1/3 de 1.800 vai ser 1.800 dividido por 3. Então, também vamos fazer essa conta ali separadamente. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 18? Ele cabe 6 vezes, dá resto 0, sobram 2 zerinhos ali antes da vírgula. Vai ser colocado depois do 6, então o resultado será 600. Então, quanto que a Dona Maria recebeu aí de 1/3 de férias? Ela recebeu R$ 600. E qual foi o total, então, da Dona Maria? Nós vamos somar 1.800 com mais 1.800, vai dar 3.600. Com mais 600 vai dar 4.200. Então, isso que ela recebeu em sua conta bancária. Claro que Dona Maria, né, vai fazer o quê? Vai retribuir ao Jorge a mesma gentileza. Vai chamar também um amigo do Jorge, o Yuri, para poder participar dessa atividade. Então o Yuri mostra um descontentamento, mas ele menciona essa treta que eles estão passando aí. E aí, quanto recebeu o Yuri, né? Ele vai ajudar também a turma. Né? No momento ele está desempregado, mas ele trabalhou por 9 meses. E na sua rescisão apareceu justamente o cômputo das férias. Vamos lá. Ele recebeu as férias proporcionais, porque ele não trabalhou 12 meses. Ele trabalhou na firma 9 meses e foi mandado embora. Ah, Leandro, como é que eu calculo essa situação? A gente vai calcular 9/12 do seu salário, ou seja, nós vamos descobrir quanto é o salário de férias dele, e depois calcularemos 1/3 desse valor. Vamos então para essa reflexão. Ele recebia R$ 1.400, então nós vamos calcular aqui 9/12 de R$ 1.400, 9/12 de 1.400. Então você vai multiplicar o 9 pelo 1.400 e vai dividir por 12. Isso que a gente precisa fazer nesse tipo de multiplicação de frações. Bom, então você pode multiplicar o 9 por 1.400, que vai dar 12.600, e aí a gente vai pegar esse valor agora e vai dividir por 12. Então nós optamos nessa questão em multiplicarmos, né, o 9 pelo 1.400 para depois dividir por 12. Claro, tem outros caminhos também, você pode simplificar a fração. Eu vou aqui seguir essa estratégia de multiplicar para depois dividir. E agora eu vou dividir então o 12.600 pelo 12. Então eu preciso saber quantas vezes o 12 cabe dentro do 12, apenas uma vez. Vou baixar
o 6, né? O 6, 12 cabe alguma vez dentro do 6? A resposta é não, então eu coloco um 0, sobra o mesmo 6. Baixo agora o outro 0, então fica 60. Quantas vezes o 12 cabe dentro do 60? Ele cabe 5 vezes, é isso que eu coloco na tela aí para você agora. E restou um outro 0 ali, eu baixo esse 0 e tenho como resposta então o 1.050. O Yuri tem como salário de férias R$ 1.050. Esse é o salário de férias. A gente vai partir agora para o cálculo de 1/3 desse valor. Então, 1/3 de 1.050 será 1.050 dividido por 3. E isso vai dar 350. Então, quanto que o Yuri teve lá na sua rescisão referente a férias? Ele recebeu 1.050, que é o salário de férias, mais R$ 350, portanto, ele recebeu R$ 1.400. Se você já teve uma outra rescisão na vida, agora você compreendeu como que chegaram nesse valor. Vamos então agora para alguns exercícios de fixação. Qual o valor do adicional de férias de uma pessoa que recebe R$ 2.100? Vão comigo? Calcula aí. Eu tenho certeza que você fazendo junto conosco, você vai ter um desenvolvimento maior do que aquelas pessoas que ficam apenas olhando, observando a nossa aula. Então, nós pegaremos 2.100 mais 2.100 de antecipação e mais 1/3 de 2.100. Claro que a pergunta, né, da Bianca novamente é quanto é esse 1/3 de 2.100. E você vai multiplicar 1/3 pelo 2.100, que vai resultar na conta 2.100 dividido por 3. E aí como é que eu faço essa continha? Eu vou pegar o 2.100 e vou dividir por 3. Abaixo o 21, quantas vezes o 3 cabe dentro do 21? 7 vezes. E aí dá resto 0. Reparem que sobraram aqueles dois zerinhos ali. Eu vou colocar do lado do 7, gerando então 700 e acabou essa conta. Então, nessa situação, 1/3 de férias vale exatamente R$ 700. 2.100 com mais 2.100, com mais 700, você vai encontrar 4.900. Então, você vai ter como resultado, na sua conta, se você recebe R$ 2.100, você vai ter R$ 4.900. E aí, tá curtindo a nossa aula de hoje? Tá incrível, né? A gente está aprendendo coisas que a gente não tinha visto ainda. Muito bem, se você está curtindo, tem mais um exercício de fixação para você. Então, o próximo exercício de fixação é uma pessoa que recebe R$ 3.600. Quanto que ela vai receber de adicional de férias? Então, você vai ter 3.600 com mais 3.600 e mais 1/3 de 3.600. Então, o Jorge pergunta como que a gente chega nesse 1/3 de 3.600. A gente vai multiplicar 1/3 por 3.600. Isso vai resultar na conta 3.600 dividido por 3. E aí, como que faz essa conta? O Jorge é recorrente nessa pergunta. Eu vou dividir o 3.600 por 3, vou armar aí a nossa continha de divisão. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 3? Uma vez. Dá resto quanto? Dá resto 0. Agora, quantas vezes o 3 cabe dentro do 6? 2 vezes. Também dá resto 0. Notem que sobraram 2 zeros. Então, eu vou colocar aqui do lado do 12. Então, resulta em 1.200. E aí, nós encerramos essa nossa conta, né? Então, o Jorge, né, nessa situação, vai ter como adicional de férias R$ 1.200. Lembrando que isso faz parte do nosso exercício de fixação. Então, 3.600 com mais 3.600 vai dar 7.200. 7.200 com mais 1.200 vai dar 8.400. O Jorge comemora aqui, né, o cálculo do 1.200, mas temos como resposta aí o 8.400, o adicional de férias sendo R$ 1.200. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. O que nós vimos? Como calcular as férias remuneradas. Então, quanto que nós recebemos? O salário do mês, a antecipação do salário do mês seguinte, mais 1/3 desse salário. E aí você vai receber todos esses três valores na sua conta no mês
em que você sair de férias. Então, cuidado aí para você não torrar esse dinheiro e ficar com as contas pendentes aí no mês seguinte. Lembrando que dia adicional de férias, efetivamente você tem apenas 1/3 de férias. Então eu vou ficando por aqui. Eu sou o professor Leandro Nascimento, espero ter contribuído na sua jornada